Geralmente a palavra sexo vem acompanhada da palavra tabu. A maioria de nós aqui somos filhos de uma geração de pais que não ensinaram a nós, seus filhos, sobre sexo. Os nossos pais tinham medo de falar sobre isso. E nós aprendemos isso, se nós não éramos crentes, como é o meu caso, com uma perspectiva humanista, secular, por aí afora. Por incrível que pareça, às vezes os pais da atual geração também têm dificuldade de falar sobre esse assunto com seus filhos. E passam apuros para tentar falar com seus filhos. E eu tenho falado com os pais dos adolescentes, se vocês não falarem, vocês não vão ensinar a maneira adequada, bíblica, de como que Deus quer que nós entendamos a vida sexual. Porque o mundão por aí afora já está ensinando para os nossos filhos. Já está ensinando para todos nós. Nós temos séries como Sex Education, Elite. Nós temos conteúdo explícito nas redes sociais, ou aqueles que são chamados de soft porn. Nós temos vários especialistas, entre aspas, ensinando nas redes sociais sobre sexo, para qualquer idade, para qualquer pessoa, de maneira que eles dizem apropriada, com leveza, de maneira adequada. Na verdade, isso tudo é enganoso, porque a perspectiva fora da Escritura Sagrada deste assunto sempre será uma perspectiva humanista, centrada no homem, centrada nos prazeres carnais. Adicione mais uma questão aí. Em vários momentos da história do cristianismo, isso é história, foi dito que o sexo era algo impuro, algo danoso, algo sujo, que só deveria ser praticado para a procriação. E adicione ainda um outro problema. Até hoje tem algumas alas do cristianismo que acreditam nisso, que a questão sexual só tem a ver com procriação e não com prazer ou outras coisas conforme Deus estabeleceu. Aí nós temos mais. Há um extremo em que jovens e até crentes maduros do nosso tempo estão chafurdados na lama da imoralidade sexual e estão vivendo de maneira mais parecida com descrentes do que definitivamente como discípulos de Jesus Cristo que entendem ou que buscam entender o que é requerido de nós nessa área da vida. Este texto de Levítico capítulo 15 é um lembrete de que Deus criou o sexo, de que Deus criou os nossos órgãos genitais, de que Deus se importa com este assunto, e Ele vai tratar dele na sua palavra, não só aqui, mas em diversos outros momentos. Esse texto é um lembrete também que não tem nenhuma área da nossa vida que não está diante de Deus. Aquela expressão muito bonita, corandel, toda a nossa vida está diante de Deus, inclusive a nossa vida sexual. Não há nenhuma área da nossa vida fora do senhorio de Jesus Cristo. Tudo deve ser dedicado a Ele, consagrado a Ele, para a sua glória. Este texto vai tratar do último assunto de impureza antes do capítulo 16, que trata do grande dia da expiação. E Deus não deixou esse assunto de fora. O capítulo 15 inteiro é tratando sobre pureza sexual, seja por emissão de fluidos do órgão sexual por causa de enfermidades, seja no relacionamento sexual entre homem e mulher. Do capítulo 11 até o capítulo 15, Deus trabalha essa questão da purificação, da necessidade de pureza diante de Deus. E nós vamos ver neste último capítulo sobre pureza sexual. Como que Deus lida ou ordena ao seu povo que lide com isso naquele contexto de Israel e como que isso tem a ver conosco, como que isso se aplica a nós. Por isso eu quero trabalhar, ser guiado por este tema nessa noite, pureza sexual. E eu quero ver com você como que Deus estabelece isso aqui no texto. Primeiro Deus vai tratar da pureza sexual do homem e depois vai tratar da pureza sexual da mulher. Eu quero lembrar a vocês, e vou lembrar durante a exposição do sermão, que a pureza aqui tem a ver
com estar cerimonialmente impuro para ir ao tabernáculo adorar a Deus, tá? Lembre-se disso, é cerimonialmente impuro, não pode entrar no tabernáculo, porque Deus é santo e não pode entrar em contato com nenhuma impureza. Então acompanhe comigo a leitura, primeiro do verso 1 ao verso 3, vamos tratar da pureza sexual do homem. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua imundícia. E aqui especificamente falando, é do órgão genital do homem. Qualquer fluxo que saísse do órgão genital do homem, ao que tudo indica, aqui o texto está tratando de uma enfermidade, tá? E a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, vai escrever a palavra gonorreia lá. Só que o texto não explica qual tipo de enfermidade que é, porque a ênfase não é na enfermidade, mas a ênfase é no fluido, no fluxo que sai do corpo do homem, e por isso ele está impuro cerimonialmente para adorar ao Senhor. Agora, do verso 4 ao verso 12, nós temos a questão de como que este fluxo vai contaminar tanto objetos como o adorador e outras pessoas que entram em contato com este adorador. Verso 4: toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e tudo sobre que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentara o que tem o fluxo, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Também toda sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Então, os detalhes, a ênfase desta sessão tem a ver com essa contaminação que envolve outras pessoas e objetos. E veja que essa contaminação ela é leve, porque há uma repetição aí, vai ficar imundo até a tarde, vai se lavar e ficar imundo, vai ficar inapropriado para ir ao tabernáculo adorar a Deus até o final da tarde. Por que isso? Porque essa contaminação provavelmente era mais recorrente do que outras contaminações, então ela tinha um caráter na lei dela ser mais temporária, ela cessar mais rápido na vida do adorador contaminado. Verso 13 a 15: quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. Lavará suas vestes, banhará o corpo em águas correntes e será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e fará perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para oferta pelo pecado, o outro para holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Então, veja que esta questão da sua purificação, ela é diferente de aspectos anteriores. Por exemplo, quem tinha uma doença de pele tinha que ficar fora do arraial. Aqui não precisa ficar fora do arraial. Ele não precisava se mostrar ao sumo sacerdote, porque ele ia perceber que parou de sair algum fluxo seminal dele, e ele mesmo iria se apresentar para oferecer oferta pelo pecado.
E aqui a oferta também ela é mais simples. Lembra que as aves é sempre uma oferta mais simples, a oferta que em alguns momentos ela é dada por aquele que é pobre, mas é a ideia de simplicidade, porque não é uma questão tão grave. E eu quero reiterar que a oferta pelo pecado não é porque simplesmente ele teve uma enfermidade e saiu algum fluxo do seu órgão genital. É o pecado retratado na impureza, o pecado desde a queda de Adão e Eva. Nós já comentamos sobre isso em sermões passados. Agora o verso 16 a 18 vão tratar propriamente dito da emissão de sêmen. Aí sai do assunto da enfermidade e vai para a questão ou da poluição ou do relacionamento sexual propriamente dito. Também o homem, quando se der com ele emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda veste e toda pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundas até a tarde. Se um homem coabitar com a mulher, tiver relação sexual com ela e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Então veja, há uma questão de imundícia temporária, não havia uma oferta de sacrifício por causa da questão do relacionamento sexual, e é notório, irmãos, nós observarmos que nas leis do Senhor, todas as vezes que o adorador, ele tinha que executar um dever religioso, que ele ia para uma guerra santa que Deus estava estabelecendo, que ele iria se aproximar de Deus, a relação sexual não era permitida, para que ele permanecesse puro até o final do dia, para que ele não ficasse impuro. Por que que isso era importante? Porque isso tinha relação com a santidade de Deus. E todas as vezes que nós olhamos para Levítico, nós precisamos nos lembrar disso. Se aproximar de Deus que é santo, exige pureza, exige perfeição, está ligado a não comer animais impuros cerimonialmente, está ligado a não ter nenhuma imperfeição na pele, está ligado a não ter deformações, a não ter fluxos sanguíneos, a não ter fluxos seminais, porque todas essas coisas apontavam para a natureza caída do homem, simbolizavam ou representavam o pecado na vida do adorador. Por isso ele estava imundo cerimonialmente, e ele não podia até o final da tarde se apresentar em adoração no tabernáculo. Lá em Êxodo 19:15, por exemplo, quando Deus ordena que o povo suba ou se aproxime do Monte Sinai, ele dá a ordem para Moisés: fale com eles para não terem relação sexual, para que se aproximem de mim, que sou um Deus santo, e eles estejam em pureza diante de mim. E aqui é claro que nós precisamos destacar que o relacionamento sexual não é propriamente dito o problema. Deus, ele ordenou o relacionamento sexual dentro da esfera do casamento, entre um homem e uma mulher, para o prazer mútuo, para a glória dele, para a procriação e outras coisas. Foi o pecado que distorce a estrutura criacional que Deus determinou para a questão da sexualidade. É a pecaminosidade do homem que faz do sexo uma arma de promiscuidade, de imoralidade, de impureza. O sexo que Deus ordenou, ele está circunscrito ao casamento, e ele está circunscrito a apenas o gênero de homem e de mulher, dentro dessa aliança do casamento, como Deus determinou. Então, o que acontecia aqui em Israel, não era que Deus estava condenando o sexo de marido e mulher como algo impuro. O que está acontecendo aqui é que cerimonialmente o adorador estava privado até o final do dia de ir ao tabernáculo, oferecer adoração ao Senhor por causa dessa contaminação temporária. Por causa que essa contaminação apontava para a nossa pecaminosidade de maneira geral. Eu preciso destacar isso, para que você se lembre. O relacionamento sexual entre marido e mulher, dentro da esfera do casamento, é uma bênção que Deus deu a toda a humanidade. Isso precisa ficar claro. Vejamos agora a pureza no trato com a mulher, a partir do verso 19. Verso 19 até o verso 23. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumeiro do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação será imundo, tudo que
sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, este será imundo até a tarde. Então aqui é um tratamento da menstruação que é equivalente ao tratamento dos fluxos seminais que saíam do homem por causa de alguma enfermidade. Se tocasse alguma coisa, se tocasse em alguém, fica imundo até a tarde, lava-se, purifica-se e no outro dia já está liberado para ir ao tabernáculo adorar ao Senhor. Leis posteriores, inclusive de Levítico, vão lidar com essa questão do relacionamento sexual durante o período menstrual. E ao que parece aqui é a ideia de que durante o ato sexual, quando ocorria a menstruação, então o homem e a mulher ficavam impuros cerimonialmente por causa do sangue que entrava em contato com eles. Essa é a ideia. O verso 24, se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que ela se deitar será imunda também. Aí o verso 25 a 30, também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Aqui é aquilo que está acontecendo com aquela mulher que toca Jesus com 12 anos de uma hemorragia. Não é a menstruação, é alguma enfermidade que ela está ali por muito tempo, emanando fluxo sanguíneo, e isso contamina, como nós já vimos em capítulos anteriores de Levítico. Isso causa impureza cerimonial, isso causa problema para a mulher. E aqui você vai ver o mesmo critério que era usado para o homem. Há um padrão aqui em que a mulher deve se cuidar, porque quando cessar o fluxo, verso 28, se contarão 7 dias, depois ela será limpa. Ao 8º dia ela vai fazer a mesma coisa que o homem, oferecer 2 aves pela expiação do pecado, como holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Então tudo aquilo que é irregular, era irregular, tudo aquilo que era desordenado, apontava para aquilo que era imperfeito, aquilo que vinha do pecado. Então, simbolicamente, aquilo tudo apontava para a imperfeição do homem para se apresentar diante do Deus que é perfeito. Por isso, Deus cria esse sistema para que o adorador não se achegue a ele impuro, para que o adorador possa adorá-lo, para que ele não se apresente no tabernáculo e seja morto como Nadab e Abiú foram mortos. Aqui Deus está usando de graça com aqueles irmãos daquele tempo. Aquelas questões irregulares que apontavam para o pecado, Deus não pode conviver com o pecado, mas Deus diz: eu vou dar leis para orientar vocês, para que vocês saibam quando vocês podem vir ao tabernáculo, quando vocês não podem, porque Deus quer entrar sempre em relacionamento, em aliança com o seu povo, mas Ele quer que o seu povo faça isso da maneira mais pura possível, da maneira mais santificada possível. Agora o verso 31 é a chave para você entender toda a seção do verso 11 ao 15. Esse é o versículo chave dessa estrutura toda, do 11 ao 15. Porque aqui, Deus não está falando simplesmente do capítulo 15, Ele está falando de toda a seção, do capítulo 11 ao 15. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. A questão era a contaminação do tabernáculo, porque Deus é santo, não pode conviver com nenhuma impureza, mas Deus decide tabernacular, habitar no meio do seu povo Israel, e a presença de Deus, a glória de Deus se manifesta no tabernáculo. Deus se faz presente ali, naquela nuvem, e como Ele não pode conviver com nada impuro, Ele fala, Ele ensina, Ele instrui ao seu povo: não se aproximem do lugar da minha presença com nenhuma dessas impurezas, para que vocês não morram, para que eu receba a adoração de vocês. Então Deus está sendo gracioso, misericordioso, bondoso com o seu povo,
dando a eles essas leis, para que eles se purificassem, para que eles estivessem aptos para se apresentarem a Ele em adoração, em consagração de vida, porque Deus se compadece do seu povo, porque Deus é um Deus relacional. A expressão última e máxima deste relacionamento e desta purificação estão em Cristo Jesus. Aquele povo tinha que ter fé que Deus os purificava. Não era o rito em si que purificava, nós já falamos sobre isso. Não é o sangue de bodes ou de touros que pode purificar. Não é o sangue de animais aspergidos que podem purificar. É o sangue de Jesus Cristo. Todo esse sistema apontava para Jesus, o Verbo encarnado, o tabernáculo de Deus com os homens, aquele que vem para purificar toda a nossa impureza, para que nós sirvamos a Deus, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas falhas. Por isso nós devemos sempre nos lembrar que é somente por meio de Jesus Cristo, e esse povo aqui estava fundamentado na promessa de Jesus, na promessa do Messias, é somente por meio de Jesus que nós podemos ter comunhão, nós podemos ter salvação, e nós podemos ter purificação de todo o nosso pecado. Não nos esqueçamos disso. Não é o rito em si, não é a lei em si, até porque se fosse, você deveria estar fazendo esses ritos agora, mas isso tudo já se cumpriu em Jesus Cristo, e nós caminhamos de uma maneira diferente, em questão de cerimoniais, de rituais, de nos aproximarmos diante de Deus. E eu quero terminar com algumas aplicações deste texto, para o nosso tempo, porque nós não estamos circunscritos como Israel estava a essas leis, mas nós fomos chamados para a pureza sexual, como eles também foram. Nós somos o povo de Deus, o povo da aliança. Deus nos chama para viver uma pureza adequada. E a primeira coisa que nós precisamos destacar aqui é dedicação total. Dedicação total. Essas leis mostram, irmãos, mais uma vez que aquilo que a cristandade ao longo dos séculos achou que não tinha a ver com Deus, tem a ver com Deus. Nós falamos na introdução de algum tempo do cristianismo, e até hoje algumas aulas do cristianismo, ou se é que se pode chamar de cristianismo, que dizem que o sexo ele é impuro. Impuro é o que estão fazendo com ele, é como estão lidando com ele, fora dos limites do casamento, fora dos limites do gênero homem e mulher, como Deus o ordenou. O sexo, ele foi feito para a glória do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Deus nos chama a uma dedicação total de toda a nossa vida está diante de Deus. Então sim, Ele te criou com um órgão genital específico, o homem, a mulher, para que você glorifique a Ele com isso. Ele te deu um marido, te deu uma esposa, para que você glorifique a Deus no relacionamento sexual. Portanto, eu faço um apelo nessa noite, primeiro aos solteiros e aos que estão namorando. Busquem pureza sexual na vida de vocês, guardem-se para o casamento, busquem ao Senhor, dediquem-se, consagrem-se totalmente, para que vocês vivam uma vida sexual que glorifica a Deus, dentro daquilo que Ele planejou para a nossa vida. Guardem-se, fujam da impureza, não cedam aos desejos carnais, mortifiquem diariamente, lavando a vida de vocês nas vestes de Jesus Cristo, porque somente Ele pode purificar, somente Ele pode vos guardar de todo pecado, de impureza e imoralidade sexual. Jovens, adolescentes, solteiros, namorados, noivos, não cedam, não busquem se enlamear nos prazeres carnais, no pecado. Nós lemos hoje na nossa liturgia, 1 Coríntios capítulo 6, não cometa o pecado contra o seu próprio corpo, em que Deus habita por meio do seu Espírito. Dedique-se totalmente ao Senhor. Há um momento apropriado para desfrutar dessas coisas. Não caia no engano do pecado que diz que você pode fazer o que quiser, quando quiser, na hora que quiser. Há um Deus que governa a sua vida, e há uma vida que deve ser toda dedicada a Ele, inclusive na área sexual. Aos casados que aqui estão, cumpra seus deveres matrimoniais, sejam fiéis ao seu cônjuge, como diz a palavra em Hebreus capítulo 13, mantenha seu leito sem mácula nenhuma, busque a pureza sexual dentro do casamento,
Se nós não nos dedicarmos, irmãos, à vida de santidade na área sexual, nós teremos grandes problemas na nossa caminhada, porque essa é uma das áreas mais complexas que tem, mais difíceis que tem, e todos nós aqui sabemos disso. Todos nós aqui experimentamos lutas diárias nessa área. Por isso o Senhor nos chama à pureza sexual e a nos dedicar integralmente a nossa vida a Ele. Se não fizermos isso, vamos acumular desgraça para a nossa vida, vamos afundar na imoralidade sexual, e pode ser que Deus não te fulmine, porque você está vivendo a imoralidade sexual. Como nós já falamos, Deus não trata de maneira tão assim, explícita como fazia no Antigo Testamento. Pode ser que Deus permita que você continue vivendo uma vida de imoralidade sexual, e você se afunde nos prazeres sexuais, mas no dia final você não vai entrar no tabernáculo eterno com Ele, porque a Escritura diz que todo aquele que vive na impureza, o destino dele é o inferno eterno, é a perdição eterna, com justiça, porque Deus não pode conviver com o impuro. Deus é santo, e Deus nos chama à santidade. Por isso dedique-se, consagre a sua vida sexual a Ele, e glorifique a Deus na condição que você está agora. Se você está solteiro, glorifique a Deus com a sua vida sexual como solteiro. Se está casado, se está viúvo, se é jovem, se é idoso, se é adolescente, não importa a sua idade, não importa a sua condição, você deve buscar pureza sexual na sua caminhada. É isso que Deus te chama a viver, é isso que Deus requer, é nisso que Ele vai ordenar a bênção na sua vida. Senão você acumulará desgraça e mais desgraça. Segundo, obedeça a palavra de Deus. Nós temos leis que dizem, obedeçam, leis claras para Israel, que tem a ver com purificação. E aqui no caso do capítulo 5, purificação sexual. O sexo, ele foi feito para o relacionamento conjugal, eu vou repetir de novo, entre um marido e uma mulher dentro do casamento. É assim que Deus ordenou. Então fuja, abandone, lute contra a pornografia, soft porn, acessos a sites, a conteúdos, a filmes. Cuidado com as vestimentas que mostram o seu corpo e desonram a Deus. Fuja do adultério, mesmo que seja em pensamento. Fuja de todo tipo de imoralidade sexual. Fuja de conversas maliciosas. Fuja de um namoro que está caminhando para a imoralidade. Teve um dia que uma jovem chegou e falou assim: pastor, eu sou virgem e quero me guardar, mas o meu namorado, ele está querendo avançar. Eu falei: termina esse namoro, esse cabra não é crente. Termina com ele. Termina com ele. Ele não é homem para você. E ela terminou aquele namoro. E aquele rapaz deu provas mais do que suficientes de que de fato ele não era um crente. E essa moça continua guardada, esperando o dia do seu casamento. Fuja do namoro imoral. Fuja da satisfação sexual indevida, inapropriada, jovem solteiro. Fuja do sexo fora do casamento. Lute contra isso. Fuja dessas coisas. Fuja de tudo aquilo que impede você de ter um relacionamento de santidade com Deus. Fuja dessas coisas. Lute contra essas coisas. Obedeça a palavra do Senhor. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Não brinquemos com Deus. Deus é santo. Seja santo sexualmente. Obedeça a palavra de Deus. Se você é um cristão verdadeiro, Ele te deu todas as armas espirituais em Cristo Jesus, para que você lute por uma vida de santidade também nesta área, para que você vença as tentações e mais. 1 Coríntios diz que o Espírito Santo de Deus habita no seu corpo. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, todas as vezes que você pensar em entrar em um relacionamento sexual antes do casamento, todas as vezes que você pensar, só pensar em acessar pornografia, todas as vezes que você pensar em se satisfazer sexualmente de modo inadequado, todas as vezes que você pensar em adulterar, mesmo que seja em pensamento, todas as vezes que você pensar em qualquer coisa que seja imoral sexualmente, se o Espírito Santo de Deus habita em você, e mesmo assim você lembrando que o Espírito Santo de Deus habita em você, você continuar, se lamear, se afundar e desobedecer a palavra de Deus, de duas uma, ou você nunca foi crente, ou você está muito desviado dos caminhos do Senhor, ainda que você esteja aqui todos os domingos. Obedeça a palavra do Senhor.
Porque Jesus Cristo, Ele disse, meus irmãos, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Se nós amamos ao nosso Senhor, nós buscaremos obedecer a palavra dEle. E nós faremos isso com toda a diligência possível. Também na área sexual. Também na área de santidade sexual. Então, se você ama ao seu Senhor, busque fielmente obedecê-lo. Faça como José, fuja, sai correndo. Faça como homens e mulheres de Deus, que lutaram por uma vida melhor, por um ideal melhor. Guardar-se, esperar, purificar-se. Solteiros, casados, e qualquer condição que nós estejamos. Que sejamos homens e mulheres que obedecem à palavra do Senhor. Eu quero terminar com a esperança do Evangelho gracioso de Jesus Cristo. Porque todos nós aqui temos alguma luta na área sexual. E nós precisamos da graça do Evangelho. Todos nós carecemos de que Cristo nos sustente. Antes da vinda de Jesus, o impuro sexualmente, ele estava fora, inapto, ainda que fosse temporariamente. Ele não podia se aproximar. E ele ainda contaminaria os outros. Quando Jesus veio, nós lemos na liturgia, a mulher tocou ele, ela foi curada. Quando Jesus veio, aquela mulher pega em adultério, o que Jesus falou com ela? Vai, não peques mais. Seus pecados estão perdoados. A mensagem clara de Jesus é, meus irmãos, venham a mim, eu posso purificar vocês de todo pecado. A mensagem inequívoca de Jesus é, eu posso, e eu sou o único que pode purificar vocês de todo o pecado, inclusive dos seus pecados sexuais. E eu não sei em qual pecado sexual você está afundado, mas eu sei que Jesus Cristo pode te purificar de todo o pecado que você esteja afundado nele. Então meu apelo é, vá até Jesus, e Ele te purificará. Que assim nós caminhemos. Amém.